sobre os profetas menores. E falar sobre os profetas menores, isso não quer falar da sua vida pessoal. Eles não são menores na questão pessoal. Eles são considerados profetas menores porque eles profetizaram um período menor do que os demais. Então a Bíblia tem os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são profetas maiores porque profetizaram um período acima de 50 anos. Então eles profetizaram um tempo muito longo, e os seus livros, a inspiração foi por um período muito mais longínquo. Então os profetas maiores e os profetas menores, nessa questão, pelo tempo em que eles profetizaram. No ano passado falamos um pouco sobre o de Joel, o de Oséias. Nessa noite, fui você a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 1. Nós iremos falar um pouco já desde o princípio sobre a justiça de Deus. No capítulo 1, iremos falar sobre a justiça de Deus, ou Deus que julga as nações com justiça. Então, Amós, capítulo 1, ele vai nos falar sobre a justiça de Deus, ou o Deus que julga as nações com justiça. Então, só para compreensão nossa, o nome Amós. O nome Amós, ele significa aquele que carrega fardos, e tem as suas variantes. Então, o significado do nome Amós é aquele que carrega fardos. Ou, no original, é mais para Amosias, que quer dizer Deus carrega ou Deus leva o fardo. Então Deus carrega ou Deus leva o fardo. Então o fardo do nome Amós significa aquele que carrega fardo. Ele carregava um peso ou a responsabilidade de anunciar a justiça de Deus. Então o nome Amós, aquele que carrega o fardo, e o fardo era peso, a responsabilidade de pregar a justiça, de pregar o julgamento de Deus contra as nações que estavam caminhando de forma pecaminosa, de forma equivocada e pecando contra Deus. Então Amós, seu significado é esse. Amós, ele era um homem simples, ele não tinha título, profeta não era uma profissão, mas ele é um profeta que veio do anonimato. Amós é um profeta que veio do anonimato, ou seja, sem projeção, sem título, sem referência, sem essas características. Então Amós é um profeta que veio do anonimato. O profeta Amós, ele era boiadeiro, ele era um pastor, ele cuidava de figueiras que é conhecido aqui como ciclônicos. Ou seja, os ciclônicos eram figueiras bravas. Esses ciclônicos, nós vamos ver no texto que vai falar que Amós era cultivador de ciclônicos. Isso aponta para figueiras bravas. Figueiras bravas, aquelas que Zaqueu subiu em uma figueira brava. Então ele trabalhava como cuidador de ciclônicos, de figos, e ele trabalhava como riscador, ou seja, riscador ou perfurador de figos. Isso para tornar os alimentos
comestíveis. Então, nessa breve introdução, livro de Amós, capítulo 1. Amós significa, o seu nome significa carregador de fardos, ou Amosias, que é uma variante do nome de Amós, que é Deus carrega, o Deus leva. Então, Amós, carregador de fardos, Amosias, Deus leva, o Deus carrega. Então, o fardo de o nome Amós significar Deus carregador de fardos, é por conta do peso e a responsabilidade de anunciar o julgamento de Deus e a justiça de Deus contra as nações. Então, essa é a biografia de Amós, boiadeiro, cuidador de ciclonos, que eram figueiras bravas. Ele trabalhava riscando ou perfurando essas figueiras para que o alimento se tornasse comestível. Então, Amós é um profeta que vem do anonimato, sem projeção, sem referência, sem título. Esse é Amós. Então, a breve introdução, capítulo 1 de Amós, versículo 1 já nos diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o livro de Amós foi escrito por Amós, um pastor boieiro da cidade de Tecoá, no reino de Judá. Ele profetizou no período do reinado de Uzias, que foi o mesmo período ali contemporâneo de Isaías, mas Isaías profetizou profetizou por mais de 50 anos. Já Amós um período um pouco menor, por isso profeta menor, pelo tempo de exercício do seu ministério e não pela sua qualidade. Ele profetizou nesse período do reinado de Uzias e no período de Jeroboão II, que reinou em Israel. Então, era um período de prosperidade. O tempo que Amós vai profetizar era um período de prosperidade econômica, mas de uma profunda corrupção moral e de muita injustiça social. Ou seja, Amós vai profetizar um período em que há uma grande prosperidade na nação, e ao mesmo tempo que há uma grande prosperidade, há uma profunda corrupção social e muita injustiça social. Ou seja, ele profetiza nesse período. Então, o versículo 1 vai nos dizer as palavras de Amós, 2 anos antes do terremoto. Então, Amós não era um profeta profissional, ele era um homem simples. Ou seja, Deus, ele usa pessoas simples para transmitir mensagens extraordinárias. Amós era um homem simples, e Deus vai usar Amós, um homem simples, para trazer mensagens extraordinárias. Ou seja, isso não mudou o contexto daquilo que Deus faz. Ele ainda usa homens e mulheres simples com mensagens extraordinárias. Amós era um homem simples. Então, Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Então, há 2 aspectos nessa questão. Há questões que Deus chama pessoas já capacitadas para o ministério, e há outras questões dentro do propósito de Deus que ele chama aqueles que não são capacitados e capacita para aquilo que ele quer executar, que foi o que aconteceu com Amós, que era boiadeiro, pastor, cuidador de ciclonos, que eram árvores ou figueiras bravas. Então essas são as características. Então Deus
ele usa pessoas simples para trazer mensagens extraordinárias. Então, o versículo 2 nos diz assim: E disse o Senhor: bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do carnal. O Senhor bramará desde Sião. Então, a imagem é de um leão rugindo. Versículo 2 é a imagem de um leão que está rugindo. O que isso significa? Julgamento iminente. Ou seja, o versículo 2 ele vai falar disso: o Senhor. Ele diz: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Esse bramará fala de julgamento iminente que viria. O rugido anuncia que Deus não está indiferente ao pecado. Por que Deus iria rugir? Porque a voz dele viria. Porque Amós vai declarar: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, bramará como leão, porque Deus não estava indiferente com o pecado. Isso porque quando Deus fala, é sinal que algo precisa mudar. Quando Deus fala, é sinal que algo precisa mudar. Ele vai dizer: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Então, quando Deus fala, é porque algo precisa mudar. Então, sempre que Deus fala, algo precisa mudar. Então, o versículo 3 nos declara assim, versículo 3: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por quarto, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade como trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei os moradores de Kiat-Avém, e ao que tem o servo de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quis, diz o Senhor. Então, a partir do versículo 3 agora, do capítulo 1 do livro de Amós, vai começar o julgamento contra as nações. A partir do versículo 3 começa uma sequência de julgamentos, que é o que iremos tratar no capítulo 1, a justiça de Deus ou o julgamento de Deus sobre as nações. E a partir do versículo 3 começa esse julgamento, uma sequência de julgamento contra as nações. A expressão vai se repetir por algumas vezes, a expressão se repete por 3 transgressões, por 4, isso indica pecado acumulado, cheio a ponto de transbordar. Por 3 transgressões e por 4 transgressões, isso aponta para pecado acumulado, ou pecado acumulado cheio, perto, para transbordar. Então, pecado era esse: o pecado, a crueldade extrema que havia nesse período em Gileade, uma crueldade extrema que havia em Gileade. Então Deus, ele condena a violência desumana. Deus condena a violência desumana. Deus julga a brutalidade e a opressão. Deus, ele sempre vai julgar a brutalidade e a opressão. Então, versículo 4, 5, ele vai falar dessa extrema violência que havia em Gileade. Versículo 6, vai falar mais. Pastor,
Quando fala assim que o profeta é menor, isso significa que ele foi tão usado quanto os outros. Só que ele atuou menos do que os outros no cotidiano dos anos, é isso? Né? Isso. É isso mesmo. Então, quando se fala profetas maiores, os profetas maiores profetizaram um período acima de 50 anos. Sim. Como é que foi Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Já os profetas menores, eles profetizaram um período a menos que 50 anos e os seus livros foram um pouco mais curtos. No caso, Jonas, Isso. Jonas, Oséias, Amós, Malaquias, Zacarias. Eles profetizaram um período mais curto, mas menores não na qualidade. Eles foram tão preciosos, tão importantes quanto os outros. É só a questão dessa linguagem maior e menor pela questão do período. Cada um atuou. Essa é a questão. Então, versículo 3, 4 e 5, Deus vai falar sobre o pecado de Gileade. E o pecado de Gileade era a violência desumana ou a crueldade extrema. Versículo 6 ao 8, ele vai falar do pecado que havia em Gaza. E nos diz assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo no muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei os moradores de Asdod, e os que têm o cetro de Asquelon. Tornarei a minha mão contra Ecrón, e o resto dos filhos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Então, versículo 6 ao versículo 8, Deus vai tratar com o pecado de Gaza. E qual era o pecado de Gaza? Eles escravizavam o povo. Escravizavam o povo e vendiam. Tráfico humano e ganância. Então, versículo 6 ao versículo 8, Deus vai tratar com o pecado de Gaza. E qual era o pecado de Gaza? Escravizavam e vendiam. Tráfico humano e ganância. Deus vê a injustiça comercial e a exploração. E aí Deus vem com um tratamento. Então Deus vai julgar e vai vir com justiça. Qual era o pecado de Gaza? Escravizavam o povo, vendiam. Isso fala de tráfico humano e ganância. Então Deus vê a injustiça comercial e a exploração. Ou seja, só mudaram os tempos. Até os dias de hoje, tudo que as pessoas fazem, todos os que os governos fazem para escravizar ou para vender, todo o tráfico humano, toda a ganância, Deus vê toda a injustiça e certamente os homens serão julgados por causa disso. Então nada ficará impune, porque todos irão comparecer diante do tribunal ou diante do trono branco. Pastor, Pode falar. quando diz assim, por 3 transgressões, por 4, isso quer dizer o quê? Gerações? Não, isso fala do pecado acumulado. Pecado acumulado a ponto de transbordar. As transgressões. Né? Isso. E também na questão de gerações, que vai se passando. Então, acumula-se nessa geração e vai passando para as outras, e isso vai enchendo a ponto de transbordar. E antes de transbordar, Deus vem com os seus julgamentos. Mas também aponta para isso. O acúmulo e as gerações também. Tem esse sentido. Então, pecado de Gileade era a violência, pecado de Gaza, que Deus vai tratar aqui, a ganância, a escravidão. Versículo 9 e versículo 10 ele vai falar do pecado de Tiro.
Então, versículo 9 nos diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Então, o pecado de Tiro quebraram a aliança fraternas, ou seja, quebraram alianças fraternas, traíram pactos por causa do lucro. Eles traíam pactos, alianças, isso de pessoas próximas por causa do lucro. Então eles vendiam os seus parentes por causa do lucro. Esse foi o pecado de Tiro. E aí Deus vem com o castigo: porém fogo nos muros de Tiro, e esse fogo consumirá os seus palácios. Então o pecado de Tiro, da cidade de Tiro, era: eles quebraram alianças fraternas, e quebraram alianças fraternas, traíram ou quebraram o pacto por causa do lucro. Então o que importava para eles não era a vida, não era se era mãe, se era pai, se era irmãos. O que importava para os habitantes de Tiro é se eles iam ter lucro, se eles vendessem as pessoas mais próximas para serem escravos. Pastor, eu vou ver uma coisa. Esse povo era um povo de Deus ou era um povo de Deus? Aqui era as nações vizinhas, mas Deus vai tratar com Israel aqui também. Então Deus vai julgar as nações. Deus vai julgar as nações. O capítulo 1 é o julgamento de Deus contra as nações que são circunvizinhas ali de Israel. Eram nações próximas de Israel. E Deus, através de Amós, vai dizer que vai tratar com eles, mas aí depois Deus vai trazer para tratar também com o seu povo. Mas esse povo, Sim. ele já conhecia o Senhor? Eles ouviam falar. Mas eles não conheciam. Não. Mas Deus não ia deixar as práticas deles sem um julgamento. Né? Como lição para Israel, assim mesmo, porque Israel estava aprendendo as suas práticas. Aí Deus vai, através de Amós, tratar com Judá e com Israel, por conta que eles estavam praticando as E na outras. verdade, Deus vai tratar mais com o povo de Israel, porque eles estão seguindo o povo que já estava fazendo as coisas erradas, certo? Isso. Então, através de Amós, ele vai mostrar que o que eles estavam fazendo lá, Deus ia tratar com eles, e o que eles aprenderam com eles, Deus também ia vir também com a sua justiça. Então, se Deus estava falando através de Amós, é porque quando Deus fala, ele quer que algo mude. Então, ele queria que algo mudasse no meio do seu povo através da sua palavra, através da sua voz profética. Então, o pecado antigo era esse. Versículo 11 e 12 vai falar do pecado de Edom. Versículo 11 e 12. E vai dizer: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não lhe tirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão. A espada baniu toda a misericórdia. A sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porém, fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozar. Então, o pecado de Edom, os pecados de Edom, Deus vai tratar com os pecados de Edom. Então, o pecado de Edom era ódio contínuo contra o seu irmão. O pecado de Edom era ódio contínuo, permanente contra o seu irmão. E Edom, o seu irmão aqui era Israel. Edom, o seu irmão aqui era Israel. Ou seja, guardavam um rancor permanente.
pecado de Edom era ódio contra o seu irmão. Guardavam rancor, amargura permanente. Então, Deus julga o ódio cultivado. Deus ele julga o ódio cultivado. Edom tinha ódio do seu irmão, Edom guardava rancor, Edom tinha amargura contra o seu irmão, e seu irmão era Israel. Deus julga o ódio cultivado. Edom veio de Esaú. A cidade de Edom foi criada por Esaú. Então, eles cultivaram um ódio contra o seu irmão Israel e guardavam um rancor permanente. Por isso, Deus ele julga o ódio cultivado. Então, por isso, a mensagem de Deus é sempre liberar perdão, ser curado na alma, ser curado no espírito. Ou seja, não pode ter ódio contra o irmão, não pode ter rancor, amargura. Isso porque Deus vai julgar o pecado de Edom, e o pecado de Edom era o ódio contra o seu irmão. Ou seja, eles cultivavam esse pecado, eles guardavam rancor, e aí Deus vai julgar esse rancor cultivado. Por isso a palavra de Deus vai instruir que a raiz de amargura, ela priva a pessoa da glória de Deus, ela priva a pessoa da presença de Deus. Então o ódio, a ira, é um imã que atrai demônios. Ódio, rancor, amargura é um imã que atrai demônios. Por isso Deus julga o ódio cultivado. Pode falar. Muito interessante, né, pastor? Que, como o pastor está explicando agora sobre o ódio e a amargura, tudo que a pessoa for fazer, se ela não se consertar com Deus, se for uma oferta, se for um trabalho na obra de Deus, Deus ele não vai receber, enquanto não houver um conserto sobre a vida dessa pessoa, correto? Sim. Por isso, o próprio Jesus ele vai instruir: se alguém tiver alguma coisa com o seu irmão, ele deixa a oferta, se conserta com o seu irmão, depois apresenta a oferta. Então, é nesse sentido. Então, já desde a antiguidade, Deus já vem tratando concernente a isso. Versículo 13 ao 15, Deus vai tratar o pecado de Amon. Então, Amós, capítulo 1, agora versículo 13 ao 15, nos diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para tirarem os seus pelos. Por isso, porei fogo ao muro de Ramá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestades no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Ele vai falar sobre o pecado de Amon. E qual era o pecado de Amon? O pecado de Amon era a violência cruel contra as mulheres. O pecado de Amon era a violência cruel contra as mulheres grávidas para expandir território. Isso nos fala de ambição desumana. Então, o pecado de Amon, violência cruel contra mulheres grávidas para expandir território, ambição desumana. Deus vê e julga toda atrocidade escondida. Então Deus vê e Deus julga toda atrocidade escondida. Então, capítulo 1 do livro de Amós, boiadeiro,
profeta, um homem simples, que tem uma mensagem extraordinária. Então, Deus vai julgar as nações com justiça. No capítulo 1, é a justiça de Deus, ou o julgamento de Deus contra as nações. Então, algumas verdades no capítulo 1 de Amós. Deus, Ele vê todas as coisas e Ele contempla todas as nações. E vê toda a crueldade, toda a brutalidade, toda a violência, toda a maldade, toda a injustiça contra homens, contra mulheres, contra crianças, contra órfãos, contra estrangeiros. Deus vê tudo isso. Então, capítulo 1, Deus vê todas as coisas e Deus traz um julgamento contra tudo isso. Capítulo 1 vai nos revelar e nos mostrar que Deus vai fazer com que nenhum pecado fique impune. Então, o capítulo 1 de Amós nos mostra que nenhum pecado fica impune. Ou seja, um dia todos esses homens vão ter que estar diante do tribunal, diante do trono, diante do juízo de Deus, para acertar as contas com Deus. Então, nenhum pecado fica impune. Ou seja, pode ficar impune muitas das vezes diante da justiça humana, mas diante da justiça de Deus, nenhum pecado ficará impune. Então, nesse capítulo 1 vai nos mostrar que a prosperidade, ela não cancela o julgamento. Isso porque Amós está profetizando em um tempo de prosperidade, que foi o período de Uzias e de Jeroboão II. Então ele profetiza um período entre Uzias e Jeroboão II, um período de prosperidade, mas o período de prosperidade não cancelava o julgamento de Deus. Não era sinal que Deus estava aprovando o que eles estavam fazendo. Em quarto lugar, no capítulo 1 livro de Amós, a justiça é um atributo inegociável de Deus. Então, a justiça de Deus é um atributo inegociável. Deus, Ele julga justamente. Sua justiça é perfeita, não é falha. Não tem como barganhar com Deus a respeito disso. Ou seja, se o homem não acertar a vida com Deus, se o homem não deixar a brutalidade, o ódio, se o homem não deixar toda a crueldade, todo o velho homem, se o homem não se arrepender, ele terá que acertar as contas com Deus após partir dessa vida para o dia do julgamento. Mas enquanto há fôlego de vida, enquanto o homem respira, é tempo de acertar a vida com Deus, porque a justiça de Deus é inegociável, ou seja, Ele não negocia a sua justiça. Então, capítulo 1, o rugido de Deus é mais forte, o rugido de Deus é mais forte que o silêncio da consciência. Então Deus bramará, como Ele declarou para Amós, Deus bramará de Sião e de Jerusalém. E o rugido de Deus, ele é mais forte do que o silêncio da consciência. E quando se fala do silêncio da consciência, está falando-se com a mente cauterizada, onde se cauterizou, se pratica o pecado sem nenhum sentimento de arrependimento, de querer mudança ou não, mas o rugido, a voz de Deus é mais forte do que uma mente cauterizada ou uma mente silenciada. Quando o pecado se acumula, o juízo de Deus se aproxima. Então, o capítulo 1 de Amós vai nos mostrar que quando o pecado se acumula na vida das pessoas e das gerações, o juízo de Deus se aproxima. Quanto mais o pecado se acumula, o juízo de Deus se aproxima. E Deus, Ele governa não apenas Israel,
Deus governa todas as nações. Então Ele vai mostrar para nós que não apenas governa Israel, não está limitado aos termos geográficos de Israel. Deus governa todas as nações, ou seja, Deus vai julgar todos os povos, todas as línguas, todas as tribos. Deus vai julgar a igreja, Deus vai julgar os ímpios, Deus vai julgar os anjos, Deus vai julgar os demônios, todos serão julgados, ou seja, pelo Senhor. Então, antes de Deus julgar Israel, Deus vai mostrar que Ele é justo com todos. Então, Deus, através de Amós, vai mostrar que Ele vai julgar as nações, mas antes de julgar Israel, Deus vai mostrar para Amós e para Israel que Ele é justo com todos. Então, Deus, Ele é justo com todos. Então, não há mais poderoso do que Ele. Israel provavelmente aplaudia enquanto ouvia o julgamento de Deus contra as outras nações. Israel provavelmente ele aplaudia o julgamento de Deus contra as nações, até perceber que ele seria o próximo. Então Israel aplaudia o julgamento de Deus contra Edom, contra as outras nações, até perceber que ele seria o próximo. Então, muitas das vezes apontamos os que estão fora, enquanto Deus quer tratar com os que estão dentro. Então, muitas das vezes, e isso nos dias atuais, a igreja aponta muitas das vezes para aqueles que estão fora, muitas das vezes Deus quer tratar com aqueles que estão dentro. Então Israel olhava para fora e falava: Deus vai julgar. E aí eles não perceberam por um leve tempo, por um momento, que eles seriam o próximo, que Deus iria tratar com eles também. Então, enquanto eles viam que Deus iria julgar as nações, que Deus iria abater as nações com um julgamento justo, não imaginavam eles até então que o tratamento de Deus seria agora com eles, com o tempo, com aqueles que estavam dentro dos termos de Israel. Então, capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós, versículo 1 nos diz assim: então Deus chama, capítulo 2 nós vamos falar sobre esse chamamento de Deus ao arrependimento. Então, um Deus justo que chama ao arrependimento. Então o juízo de Deus chega na casa de Deus. O juízo de Deus chega na casa de Deus. Então o capítulo 1, Deus julga as nações vizinhas. O capítulo 2, o julgamento começa primeiro por Judá e depois por Israel. No capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei, de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Quiriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juízo do meio dele, e todos os seus príncipes com eles matarei, diz o Senhor. Então, capítulo 2 vai começar o julgamento de Deus. Vai começar o julgamento de Deus com o seu povo. Então, capítulo 1 de Amós, Deus julga as nações vizinhas. Capítulo 2, Deus vai começar a julgar Israel. Primeiro começando por Judá. Então, por 3 transgressões de Moabe, por 4, o pecado de Moabe era
O pecado de Moab era queimar os ossos do rei de Edom. Isso fala de desrespeito extremo. Isso fala de vingança. Então Deus ia tratar com a vingança e a crueldade. Violação da dignidade dos mortos. A violação da dignidade dos mortos. Então Deus julga a brutalidade e a falta de honra. Deus julga a brutalidade e a falta de honra. Então o pecado de Moabe, Deus vai começar a julgar. O pecado de Moabe era desrespeito extremo e a vingança cruel, ou seja, a violação dos direitos dos mortos. Então Deus vai julgar a crueldade e a brutalidade. Então Deus vai trazer juízo, fogo, destruição e a morte dos líderes. Deus vai trazer o juízo. O juízo de Deus era o fogo, a destruição e a morte dos líderes. Então, quando a maldade se torna cultura, o juízo de Deus se torna resposta. Quando uma maldade se torna cultura, o juízo de Deus se torna uma resposta. Então, se isso se tornou, essa maldade se tornou uma cultura em Moabe, a justiça de Deus é a resposta. E aí, Amós está profetizando. Versículo 4 e o 5 agora começa a aumentar. Versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andavam os seus pais. Judá. Agora Deus vai começar a julgar. Então, capítulo 1, eles viam Deus julgando as nações, mas eles não atentaram que brevemente Deus iria tratar com eles também. Então, enquanto eles estavam olhando para fora, Deus queria tratar dentro. Isso nos chama a atenção, muitas das vezes, quando olhamos só para fora, para quem está fora, o julgamento de Deus para quem está fora, muitas das vezes esquecemos que Deus quer tratar naqueles que estão dentro. E aí Deus vai começar a tratar com aqueles que estavam dentro, Judá. Rejeitaram, aqui o peso começa a aumentar, porque rejeitaram a lei, pecados de Judá, rejeitaram a lei do Senhor, abandonaram a palavra de Deus, foram guiados por mentiras. O pecado de Judá foi abandonar a lei, abandonar a palavra e ser guiado por mentiras. Então Deus trouxe fogo como consequência. Então o maior pecado não é apenas moral. O maior pecado não é apenas moral, mas é também espiritual. Rejeitar a palavra de Deus sempre trará consequências. Ou seja, quando se rejeita a palavra de Deus, isso sempre vai trazer consequências. Porque se no capítulo 1 Deus fala através de Amós, e quando Deus fala é porque Deus quer trazer mudança, Deus quer trazer direção. E quando se rejeita isso, isso trará uma grande consequência. Então Judá está rejeitando, e isso iria trazer uma grande consequência sobre eles. Versículo 6 nos declara assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não mitigarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato.
versículo 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então, Deus vai agora começar a tratar com Israel, o pecado de Israel. Agora o foco é Israel. Vendiam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Isso vai nos falar de corrupção justicial, vida humana trocada por lucro. Então Israel começa a pecar, e pecar de tal forma que há uma corrupção no judiciário, a vida humana sendo trocada por lucro. Eles oprimiam os pobres e cometiam imoralidade. O pecado de Israel está se agravando, ele está copiando as outras nações. Enquanto ele estava vendo Deus julgar as nações, Deus agora está tratando com eles. E o pecado deles era a corrupção no judiciário, vendiam pessoas por lucro, oprimiam os pobres, cometiam imoralidade, injustiça social e imoralidade espiritual. Usavam roupas tomadas com penhor e bebiam vinho comprado com multas injustas. Havia religião misturada com exploração. Esse era o pecado de Israel. E continua, versículo 9, versículo 8 diz que eles se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e nas casas dos seus deuses bebem vinho dos que tinham montado. Não obstante ter destruído amorreus diante deles, a altura da qual era com a altura dos cedros, cuja força era como a dos cavalos, mas destruía o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. E dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Então, versículo 11, do 9 ao 11, Deus lembra os seus benefícios. Deus vai lembrar Israel dos seus benefícios. Deus lembra dos benefícios, destruiu os amorreus, tirou o povo do Egito, levantou profetas e nazireus, levantou profetas e levantou homens separados com missões específicas, para que Israel entendesse que Deus queria guiar, que Deus queria abençoar, que Deus queria prosperar, que Deus queria conduzi-los, que Deus queria ser Deus sobre eles. Então Deus começa a lembrar a Israel daquilo que Deus fez sobre a vida deles, e vai continuar nessa lembrança. Versículo 12 e 13, ele vai dizer: mas vós aos nazireus destes vinhos a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de marmolhos. Ou seja, Israel rejeita os profetas, eles rejeitaram os profetas e eles corromperam os nazireus de Deus, rejeitaram a voz de Deus, e com isso eles aceleraram o juízo. Eles rejeitaram os profetas, corromperam aqueles que
eram separados por Deus para ter uma vida santa, e com isso rejeitaram a voz de Deus e aceleraram o juízo. Aí, versículo 14 ao 16, vamos dizer assim: assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Não ficará em pé o que leva ao arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então, capítulo 2, versículo 14 ao 16: nem o forte escapará, nem o rápido, nem o valente, nem o guerreiro. Ou seja, quando Deus decide agir, não há força humana que possa impedir. Quando Deus decide agir, não há força humana que possa impedir. Quando Deus quer agir, não há governos, não há nações, não há poderosos, não há homens, não há príncipes, ninguém pode impedir o agir de Deus. Isso porque, agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Deus decide agir, não há forças humanas que possam impedir Deus de agir. Então, capítulo 2 do livro do profeta Ageu, Deus começa a ajudar os que estão de fora. Prosperidade não é sinal automática de aprovação divina. Então não é porque eles estavam prosperando que Deus estava aprovando. Havia crueldade. Eles estavam matando mulheres grávidas, eles estavam roubando, eles estavam vendendo pessoas, eles estavam com tráfico humano, eles estavam praticando crueldades muito grandes, e com isso eles estavam prosperando, eles estavam tendo lucro, mas o lucro que eles estavam tendo não era sinal de aprovação de Deus, não era um sinal automático. Capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, Deus vai tratar com as nações. O capítulo 2 é sobre o povo que é escolhido, ou que tinha os privilégios espirituais, mas que tinha maior responsabilidade, que tinha maior implicância de responsabilidade. Era um povo escolhido, era um povo chamado, era um povo que conhecia Deus, mas era um povo que rejeitou a palavra, era um povo que estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, era um povo que estava com ódio dos seus irmãos, ou seja, rancor, falta de perdão, falta de liberar perdão. E com tudo isso, esses privilégios espirituais sem obediência estava gerando condenação. Então não basta apenas ser chamado de evangélico, de cristão, se não houver obediência, está gerando sobre si condenação. Então Deus está falando porque Deus queria trazer eles a um arrependimento. Então o juízo de Deus estava se aproximando. Capítulo 3 do livro de Amós. Só para fecharmos o capítulo 2 do livro de Amós, só para uma breve reflexão. Estamos confiando